Sim, é impossível, mas nós cremos que Deus pode. Esta é a série de mensagens que nós estamos ministrando ao longo desse mês de julho, aqui na Comunhão e em todas as suas extensões, nas igrejas filhas, palavras poderosas de empoderamento para abençoar a sua vida. E nós temos aprendido nessa série, que tem como base o texto bíblico que diz que nada é impossível para Deus. Nós temos aprendido em diferentes áreas de como as impossibilidades humanas nos limitam, mas a ação de Deus é poderosa e acaba atuando de forma tão proativa. Nós começamos essa série aprendendo que é impossível. Na área da saúde, é impossível. Alguns laudos médicos dizem, a enfermidade se estabelece, o remédio não dá conta, mas Deus pode. Ele pode curar, restaurar, mudar laudo, Ele pode até ressuscitar. E nós vimos aqui na poderosa palavra de como Deus ele se manifesta. E Ele tem se manifestado na nossa vida. Nós temos ouvido muitos testemunhos de pessoas que mesmo tendo declarado que era impossível, mesmo os médicos dizendo que não tinha mais cura, pessoas estão compartilhando seus testemunhos de restauração, de cura, de bênçãos alcançadas na área da saúde. Semana passada nós continuamos vindo as nossas impossibilidades na área das finanças, do trabalho, dos estudos, mas que Deus pode. Ele pode mudar-nos da inteligência financeira, multiplicar tudo aquilo que Ele tem nos dado. E nós temos aprendido sobre como a intervenção de Deus, como o poder de Deus pode se manifestar em nossas vidas. Hoje a gente vai continuar compartilhando um pouco sobre relacionamentos. Isso mesmo. Eu sei que nós podemos mensurar, por exemplo, quando nós vemos uma pessoa com febre. Então, esse diagnóstico está revelando que o seu físico, que o seu corpo não está bem. E através desse sintoma, nós podemos observar que algo não vai lá muito bem das pernas. Em alguns momentos a gente observa a partir de um extrato bancário, quando a gente vê um saldo negativo, é um sintoma de que a vida financeira, talvez profissional daquela pessoa, não esteja muito bem. Mas e na área dos relacionamentos? Será que existe alguma patologia que revele que as coisas não estão bem? Infelizmente, nos relacionamentos não é como saúde ou como finanças. Nos relacionamentos nós precisamos observar com um pouco mais de cuidado. É a aliança que está prestes a se romper, é o divórcio que bate a porta, são filhos que se afastam cada vez mais dos pais, ou os pais que se afastam dos seus filhos, são amizades que são quebradas, perdão que não é liberado, amor que não é desenvolvido, intrigas que são semeadas. E a partir dessa problemática, o que ia acontecer? Quando humanamente falando é impossível perdoar, é impossível renovar, é impossível restaurar essa aliança, é impossível dar uma nova chance, mas Deus pode. Hoje nós vamos aprender a partir do exemplo de Ana, na sua vida, no seu contexto, não só em relação ao seu esposo, à sua família e às pessoas que lhe cercam, mas como Ana, ela reagiu diante das impossibilidades humanas e como ela recebeu o favor de Deus, o poder de Deus se manifestou na vida dela. Mas antes de olharmos o que Ana tem a nos ensinar por meio da sua santa palavra, eu quero te convidar agora a se unir a mim em oração nesse momento. Vamos orar? Prepara teu coração, cria expectativa, porque essa é a poderosa palavra que chega até você, trazendo transformação de vida. Oremos. Pai, essa é a tua palavra, e nós cremos no poder que ela tem para cada um de nós. Estamos aqui, ó Deus, com expectativas para ouvir, para aprender, para acolher, para receber essa porção sagrada que vem diretamente de Ti. Nós sabemos, ó Deus, que há circunstâncias nos relacionamentos que é impossível humanamente falando, mas nós cremos que o Senhor pode. Assim como fez na vida de Ana, faz na minha vida, faz na vida da família Comunhão, faz na vida de cada pessoa que está conectada conosco nesse momento. Eu te peço humildemente que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração, que sejam palavras agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu que és a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém
Amém. Então, o texto começa dizendo, em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Eu não sei se durante essa pandemia, eu não sei se durante essa quarentena, que já vai para mais de 110 dias, eu não sei se você tem chorado, eu não sei se você tem clamado, eu não sei se você tem estado amargurado, eu não sei como é que você tem vivenciado esse tempo, mas uma coisa é certa, há muita gente chorando, há muita gente amargurada, há muita gente que tem enfrentado críticas, e é impressionante, porque se você faz, criticam porque você fez, se você não faz, te criticam porque você não fez, e tudo isso acaba trazendo muita confusão, e Ana passou exatamente por um momento como esse, e ela reconheceu, chorando, amargurada, ela reconheceu que ela não podia fazer mais nada, mas ela acreditava que Deus pode. Você crê que Deus pode? Então, se você acredita, aprenda com Ana, que a primeira ação que nós devemos ter é dedicar-se à oração e não à provocação. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes você está com os olhos fitos na dificuldade e no que estão falando de você, ao invés de orar por tudo que está acontecendo. Ore que você verá a transformação, ore que você verá o mover de Deus. A oração, ela pode mudar, seja qual for a situação. Com Ana não foi diferente, ela passou por lutas, ela tinha opositoras. Isso mesmo, Penina, pelo menos por 2 vezes, nós vemos no capítulo 1 de 1 Samuel, de que ela foi acusada. Penina ficava, maltratando, ficava dizendo, cadê? E você não tem promessa? E por que você não consegue engravidar? Olha eu aqui, eu já tenho não sei quantos filhos. Quantas vezes a gente não tem passado exatamente por isso? As pessoas estão nos pressionando, as pessoas ficam nos criticando, as pessoas ficam, quer seja nas mídias sociais, quer seja o vizinho, quer seja os relacionamentos dentro da nossa própria casa, a gente passa por situações assim, onde as pessoas acabam falando coisas e acabam magoando. Sabe por quê? Porque não se colocam no lugar do outro. Deixa eu te dar uma sugestão, em vez de você ficar dando trela à provocação, dê atenção à oração. Foi exatamente isso que Ana fez. Se você observar no versículo 11, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva. Ela orou, ela fez um voto, ela buscou o Senhor. Que tal você, ao invés de tentar se justificando, escute, a minha e a sua justiça é humana, é como trapo de imundície, quem justifica é o Senhor. Para de ficar dando trela à provocação, para de ficar dando cabimento a essa situação. Você precisa orar, você precisa clamar, fazer voto, colocar diante de Deus, clamar chamando a existência, a transformação que só Deus pode fazer. Ana, ela orou, ela buscou o Senhor, e hoje é tempo de nós fazermos o mesmo. Pare de dar ouvidos a Satanás, que muitas vezes quer fazer você perder a sua paz, as suas conexões. Que tal você fortalecer sua conexão com Deus, em vez de dar ouvido à provocação? Está na hora de você buscar mais, a oração. Segunda ação, valorize sua identidade e reconheça as suas limitações. Por que algo que foi dito a você mexeu tanto contigo se você não é isso? Já parou para pensar? Eu quero que você imagine agora uma figura conhecida mundialmente. A rainha da Inglaterra, Elizabeth. E não é só da Inglaterra, ela é do Reino Unido. Ela é a rainha, ponto final. Se alguém disser qualquer coisa, o contrário, que não venha adjetivar algo que venha da realeza, ela não vai se preocupar. Sabe por quê? Porque ela é a rainha e ponto final. A coroa está sobre sua cabeça, o cetro está em suas mãos. E em todo o Reino Unido, é ela quem reina. Então, ainda que as pessoas possam adjetivá-la, chamando-a disso ou daquilo, ela sabe a sua identidade. Pegou isso?
Se você sabe quem você é em Cristo, por que você está dando atenção ao que as pessoas falam a seu respeito? Se a Bíblia Sagrada, ela não diz a seu respeito o que as pessoas estão falando, e está na hora de você rever os seus conceitos, está na hora de você rever a sua identidade. É como um espelho, quando você se olha, você consegue se enxergar melhor. A Bíblia precisa ser o seu espelho, a Bíblia precisa revelar a sua verdadeira identidade. Então, se dizem algo de você que a Bíblia não diz, rejeite. Está na hora de você quebrar isso no reino espiritual e declarar quem você é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sim, nós temos limitações. Sim, humanamente falando é impossível, mas nós cremos que Deus pode. E Ana, ela também acreditou na sua angústia, na sua dor, nos seus sentimentos. Isso muitas vezes a levava a situações de conflito. Mas ela, Ana, ela não aceitou nada que fosse contrário à sua identidade. Observe no verso 13, 14, em 1 Samuel capítulo 1. Então Eli, o sacerdote, pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone esse vinho. Veja só, o próprio sacerdote, ela estava chorando tanto, ela estava tão humilhada, ela estava tão amargurada, sabe quando o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Pronto, era essa experiência que Ana estava. Ana estava aos pés de Ana, sabe aquele... Você já passou momentos assim? Se você já passou, você sabe o que eu estou dizendo. Você não tem de palavra para estar dizendo ali, é só choro, é só lágrima, e aos pés do Senhor, e etc. O sacerdote olhou para ela e disse: minha filha, você está bêbada essa hora, tomando vinho, aqui na casa do Senhor, e etc. Veja, o próprio sacerdote achou alguma coisa totalmente negativa sobre ela. É o que a dor, a tristeza, o sofrimento deturpa a nossa identidade e acaba nos afastando daquilo de quem realmente nós somos. Mas Ana, ela não se afastou. Se você observar o verso 15 e 16, ela diz: não julgues tua serva como uma vadia. Eu estou orando até agora por causa da minha angústia e da minha tristeza. O que ela estava dizendo era: pastor, ô sacerdote, eu não sou bebum não, eu não estou embriagada não estou tomando vinho não, muito pelo contrário, eu estou consagrada, eu estou em oração, eu fiz um voto, eu estou aqui em santidade aos pés do Senhor, eu estou clamando o Pai, eu não sou vadia, eu sou serva, eu sou filha, eu sou ungida, eu sou abençoada. Essa deve ser a sua postura, e você não precisa ficar, sabe, se defendendo não, o Senhor vai te defender, você não precisa ficar brigando não, o Senhor vai pelejar por ti. O mais importante é que você compreenda quem você é, porque quando você compreender diante das suas limitações, você verá o Senhor agindo. Ana, ela sabia da sua identidade, ela podia dizer: misericórdia, o meu pastor está achando isso de mim, nunca mais volto para essa igreja, aí eu vou para outra igreja, aí não sei o quê, porque minha igreja não está fazendo culto presencial, é só online, aí eu vou para uma igreja que tem presencial, e tem gente que fica com esse moído, pelo amor de Deus, você não já sabe de que família você é, você não já sabe quem você é em Cristo. Então, por que você fica enfrentando esse tipo de coisa? O mais importante é nós sabermos quem nós somos, apesar das nossas dores, apesar das nossas limitações, apesar das dificuldades que nós enfrentamos. Sim, eu sei, humanamente falando, ter que lidar com tudo isso é difícil, é desgastante, chega a ser às vezes impossível, mas eu creio que Deus pode, eu creio que Deus pode mudar essa circunstância, eu creio que Deus pode mudar se você entender que em vez de ficar olhando para a reclamação, está na hora de você buscar a oração, entender a sua identidade, mesmo diante das limitações. E uma terceira ação é: receba o milagre, mas não se distraia. Sabe o que é que a gente tem percebido ao longo desses mais de 20 anos aqui de Família Comunhão? Nós temos visto que muitas pessoas têm buscado milagre, clamam pelo milagre, fazem voto pelo milagre. E quando alcançam o milagre, o que é que elas costumam fazer? Alguns se distraem, se desviam, se afastam, é isso mesmo. Eu me lembro de uma pessoa que clamava, buscando aqui por um emprego a todo custo, etc. E quando conseguiu, o que foi que aconteceu? Saiu da igreja, deixou de participar da família e se afastou dos caminhos do Senhor.
Nós precisamos entender que quando alcançarmos o milagre da parte de Deus, a gente não pode perder a meta, a gente não pode perder o foco, a gente não pode perder o prumo da parte do Senhor. É tão comum ver pessoas que ultrapassaram a barreira da impossibilidade, através do poder de Deus, receberam sua promessa, sua bênção, e se distraíram com sua própria bênção. Às vezes é a busca por um filho, e quando engravida parece que adoeceu e nunca mais pisa na igreja. Torna a bênção algo que acaba lhe afastando do abençoador. Eu já vi pessoas pedirem a Deus tantas coisas, e quando conquistam, nem para a devolução do seu próprio dízimo, na fidelidade do mínimo, Mamon acaba cegando seus olhos, e o dinheiro acaba calando a sua boca, e ela não vive mais como se fosse parte da família. A história do seu milagre não pode acabar no milagre. E o milagre, ele não é um produto. O milagre existe para uma aproximação e não para um vitrine. O milagre não é para você apresentar em vitrine e apenas para dar testemunho, mas o milagre é para te aproximar cada vez mais de Deus. Se o teu milagre te afasta de Deus, da família, da igreja, se o teu milagre te afasta da caminhada com Cristo, esse milagre, ele não era o que Deus estava preparando para você. Foi algo que você humanamente forjou, e porque você acabou agindo em detrimento ao Senhor, você se afastou tanto da sua própria presença. O texto sagrado nos diz, lá no versículo 26 até o 28, por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou. Escute, Ana, ela sabia que era impossível. Sim, ela sofreu muitas provocações de Penina e de outras pessoas, mas ela buscou a oração. Ela sabia quem era ela, mesmo profeta, achando que ela estava bêbada, ou tratando-a como se fosse uma vadia. Mas ela sabia que era uma serva, que era uma filha, que era amada. E a gravidez aconteceu, o milagre foi gerado. Samuel, como fruto da promessa, ele nasceu. E o que ela fez? Ela consagrou ao Senhor o seu milagre. E por todos os dias da sua vida, ela adorou ao Pai. É isso que hoje você precisa estar pronto a fazer. Diante dos seus relacionamentos, está na hora de você parar de idolatrar o seu cônjuge e entender que o Senhor, ele vai restaurar a sua aliança para que a glória dele, o amor dele se estabeleça no seu relacionamento conjugal. Está na hora de você parar de idolatrar o seu filho e você entender que o Senhor vai aproximar o teu filho novamente de você para que o amor do Pai possa se estabelecer. Está na hora de você perdoar aquelas pessoas que te maltrataram, aquelas pessoas que usaram palavras que te machucaram. Está na hora de você restaurar esse relacionamento para que o Senhor volte a operar de forma miraculosa na sua vida. Você recebe essa palavra? Porque Ana, ela recebeu, e por causa disso, ela cantou um novo cântico. Um cântico onde ela exaltou o poder de Deus, mesmo diante da sua humanidade, da sua limitação, das suas impossibilidades. Que essa seja a sua oração, a oração de Ana. Meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. O que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas os que tinham muitos filhos, sem vigor ficou. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes
príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Amém.